O assassinato de Abraham Lincoln, ocorrido em 14 de abril de 1865, é um dos eventos mais significativos da história dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, um dos mais cercados por mistérios e teorias da conspiração. A morte do 16º presidente, que ocorreu apenas 5 dias após a rendição do general confederado Robert E. Lee, marcou o fim da Guerra Civil Americana e deixou o país em luto. No entanto, o que se esconde por trás desse ato brutal é uma teia complexa de conspirações, motivações políticas e uma rede de indivíduos que, de alguma forma, estavam envolvidos na trama que culminou na morte de Lincoln. Para entender a conspiração por trás do assassinato, é essencial considerar o contexto histórico e político da época. A Guerra Civil havia deixado cicatrizes profundas na nação, e as tensões entre o Norte e o Sul estavam em seu auge. Lincoln, um defensor da união e da emancipação dos escravos, era visto como uma figura polarizadora. Para muitos no Sul, ele era um tirano. Para outros no Norte, um salvador. Após a vitória da União, havia um desejo crescente de vingar-se dos líderes confederados, e Lincoln, como símbolo dessa vitória, tornou-se um alvo. John Wilkes Booth, o ator e assassino, não agiu sozinho. Ele era parte de uma conspiração maior que incluía outros indivíduos que compartilhavam a mesma aversão a Lincoln e suas políticas. Booth era um fervoroso simpatizante da causa sulista e acreditava que a morte de Lincoln poderia reverter o curso da história, trazendo uma nova esperança para o Sul derrotado. Ele não apenas desejava assassinar Lincoln, mas também planejava matar outros líderes da União, como o vice-presidente Andrew Johnson e o secretário de Estado William H. Seward. A ideia era criar um vácuo de poder que pudesse permitir uma nova insurreição no Sul. Os conspiradores se reuniram em várias ocasiões, discutindo os detalhes do plano. Booth e seus cúmplices, entre eles David Herold, Lewis Powell e George Atzerodt, estavam determinados a levar a cabo a missão. A audácia do plano refletia não apenas a desesperança de alguns sulistas, mas também a crença de que poderiam mudar o destino do país através do terror. A escolha do Teatro Ford, onde Lincoln costumava assistir a peças, como o local do assassinato, foi meticulosamente planejada. Booth conhecia o local e sabia que o presidente estaria lá, em uma noite de diversão e descontração. Na noite fatídica, Booth conseguiu entrar no teatro e, em um momento de pura traição, disparou contra Lincoln, atingindo-o fatalmente na cabeça. O pânico se espalhou pelo teatro e Booth, em uma fuga dramática, pulou para o palco e gritou: "Sic semper tyrannis!", uma frase que se traduz como "assim sempre aos tiranos". Essa declaração não apenas revelava sua motivação, mas também a crença de que estava fazendo justiça ao eliminar um líder que considerava opressor. Após o assassinato, a conspiração se desdobrou em uma série de eventos que envolviam a fuga de Booth e a busca frenética por justiça. Booth e Herold fugiram para o sul, enquanto outros conspiradores enfrentaram consequências severas. A captura de Booth, que foi encontrado em um celeiro na Virgínia, resultou em um tiroteio que culminou em sua morte. A justiça, no entanto, não foi tão rápida para os outros envolvidos. Um tribunal militar foi estabelecido para julgar os conspiradores, e alguns foram enforcados, enquanto outros receberam penas de prisão. O assassinato de Lincoln teve um impacto profundo na nação e na forma como a política americana evoluiu. A ideia de que um presidente poderia ser assassinado por suas crenças políticas não era nova, mas a brutalidade do ato e as suas repercussões foram sentidas em todo o país. A nação estava em luto, mas também em um estado de incerteza. A ausência de Lincoln deixou um vácuo de liderança durante um período crítico de reconstrução. A sua morte não apenas alterou o curso da história, mas também intensificou as divisões já existentes entre o Norte e o Sul. A conspiração em torno do assassinato de Lincoln não se limita apenas ao ato em si, mas se estende a uma série de teorias que surgiram ao longo dos anos.
Algumas pessoas acreditam que Booth não agiu sozinho, que havia uma rede mais ampla de conspiradores que incluía figuras proeminentes da sociedade. Outras teorias sugerem que o governo dos Estados Unidos tinha conhecimento prévio do plano e que, de alguma forma, permitiu que o assassinato ocorresse para justificar medidas mais extremas contra os simpatizantes do Sul. Essas teorias, embora muitas vezes especulativas, refletem a desconfiança que permeava a sociedade da época e que continua a existir em muitos contextos políticos. O assassinato de Lincoln se tornou um símbolo de como a política pode ser mortal e de como as divisões ideológicas podem levar a ações extremas. A busca por respostas sobre a conspiração continua a fascinar historiadores e estudiosos, que tentam desvendar os mistérios que cercam não apenas o assassinato, mas também a vida e o legado de Lincoln. Em última análise, a conspiração por trás do assassinato de Abraham Lincoln é um lembrete sombrio dos perigos do extremismo político e da violência. A história de Booth e seus cúmplices serve como uma advertência sobre o que pode acontecer quando a ideologia se transforma em ação letal. A morte de Lincoln não foi apenas um ato isolado, mas parte de um ciclo de violência que, infelizmente, continua a assolar a sociedade. A reflexão sobre esse evento nos leva a considerar as lições que ainda precisam ser aprendidas sobre a tolerância, o diálogo e a importância da liderança em tempos de crise. A sombra do assassinato de Lincoln ainda paira sobre a história americana, lembrando-nos de que os fantasmas do passado muitas vezes nos assombram no presente. O assassinato de Abraham Lincoln foi um dos momentos mais chocantes da história dos Estados Unidos, mas até hoje ainda há muitas perguntas sem resposta. O que você acha? John Wilkes Booth agiu sozinho ou fazia parte de uma conspiração maior? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais mistérios e curiosidades históricas. Até a próxima!